E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na garagem da minha casa gravando esse vídeo dentro do carro. Primeiro porque hoje é domingo e eu não quero que meu filho fique me vendo o tempo inteiro com a cara no celular, tá? Mas eu estava fazendo a leitura ali de Abacuque, que inclusive é um livro bem curtinho, não sei se você conhece a história, tá? Mas são apenas 2 páginas, não tenho certeza se é o menor da Bíblia. Mas é bem interessante a mensagem, tá? Abacuque era um profeta ali antes de Cristo, inclusive, que ele estava muito revoltado com as nações e com a injustiça, a opressão que havia naquela época, né? Ou seja, o opressor se aproveitando da fraqueza do pobre, enfim. E aí, eu acho que a grande mensagem desse livro é o seguinte: você se sente vitimizado pela sociedade? Né? Essa é uma pergunta polêmica. E eu acho que se você se sente assim, você deveria ler Abacuque, capítulo 2, versículo 2, tá? Porque o próprio Deus vivo deu uma resposta para Abacuque. Então ele revoltado com Deus, né? Porque que Deus era os senhores o Senhor dos exércitos e ele não tomava uma posição. Então, o próprio Deus vivo deu uma resposta para ele. Olha que legal. Eu vou fazer a leitura e refletir com vocês, tá? Então Deus me respondeu: escreva esta visão, grave-a com clareza em tábuas, para que se possa ler facilmente. Então é lógico, pessoal, a gente está falando de uma época antes de Cristo. Então não tinha papel, não tinha mural, né? E hoje, se você atualizar isso aqui, ele estava dando a resposta para Abacuque gravar, poderia ser escrever, fazer uma declaração do que ele queria, então, como justiça para ele e para as nações, tá? E aí continuando, ó, para que se possa ler facilmente. Então ele já estava, o próprio Deus estava recomendando que ele deixasse isso visível em algum lugar. Por exemplo, em algum lugar da casa dele, que isso ficasse assim bem aparente, para que ele fosse lembrado constantemente a respeito disso, tá? E continuando, ó, é uma visão sobre um tempo determinado, vírgula. Ou seja, esse tempo determinado, o próprio Abacuque, como profeta, deveria determinar. Mas aqui a mensagem serve para todos, tá? Inclusive se você se sente oprimido, se você se sente vitimizado. Então, a visão de futuro, né? Fala um prazo e não vai se decepcionar. Olha que interessante, ele está falando para Abacuque definir um prazo. Quantas pessoas sonham, quantas pessoas desejam, só que elas não são específicas, em primeiro lugar, né? Ou seja, não declaram em palavras, não verbaliza. Isso é uma sentença, tá? Quando você fala, você começa a profetizar. O profeta é qualquer um que usa a língua, a boca, de forma edificante, de forma viva, tá? E aí o que acontece? Ele fala aqui para ele colocar um prazo. Se ele colocar um prazo, ele não vai ficar decepcionado. Então, você já deve ter ouvido pessoas falar assim: ah, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou estar em tal lugar. E aí você automaticamente, inconscientemente, não respeita a propriedade nas palavras dessa pessoa. Você não consegue validar isso, porque se ela falasse assim: olha, tal dia de tal ano eu vou ter isso assim, assado, tal cor. E aqui eu não tô pegando um exemplo específico, né? Mas vamos pensar num carro. A pessoa, sei lá, ela quer um Porsche modelo T3. Eu nem sei se isso existe, tá? Eu estou criando aqui agora. Então eu quero ter esse Porsche até dia 20 de julho de 2021. Eu quero não, eu vou tê-lo. E eu vou declarar, vou colocar a cor, a data. Automaticamente meu cérebro ele vai começar a trilhar esse caminho. Ele vai começar a me colocar em situações, condições que vão me fazer caminhar nessa direção, tá? E então não vai se decepcionar. E aí continuando, se demorar, espere, pois certamente ela virá e não atrasará. Então aqui tem uma profundidade muito grande, ó. Pode ser que demore, tá?
mas certamente virá. Então aqui está dizendo que se você fizer isso, declarar, ser específico, colocar prazo, é certo que virá. E não atrasará. Então aqui está falando da paciência também. Então você tem que ter paciência. Se você for específico, se você colocar um prazo, se você declarar, se você colocar imagens que correspondem àquilo que você está buscando, em qualquer área da sua vida, você está determinando, você está declarando, você está visualizando constantemente. E aí o que acontece? Não tem como você não atrair isso para você, tá? Então pode ser que demore, mas não atrasará. Então o que o Deus estava querendo dizer aqui? O Deus vivo, ele estava querendo dizer que por mais que você tenha a paciência e às vezes você começa a perder a esperança, se você continua na fé, no acreditar, no agir, o que acontece? No tempo certo você vai colher isso. Então você plantou, você adubou, você cuidou e no momento certo você colhe, tá? E aí para finalizar, quem não é correto vai morrer, enquanto o justo viverá por sua fidelidade. Ah, isso aqui é incrível, ó. Vamos lá, o que isso significa no meu entendimento? Que o correto, quem anda por princípios, quem tem a integridade e tal, ele não vai morrer, ele vai perdurar no tempo, tá? Ele vai conseguir atravessar esse tempo, ele vai ser paciente, ele vai colher no tempo certo. Agora, o injusto, ele vai morrer, tá certo? E o justo, que é fiel, que ele persevera, né? Ele mesmo diante das circunstâncias ruins, das dificuldades, dos desafios, ele consegue vencer, ele transmuta isso. Então ele é digno de receber aquilo que ele declarou, aquilo que ele foi específico, aquilo que ele colocou um prazo. Então essa é uma grande mensagem, tá? Eu queria transmitir para vocês a partir do meu ponto de vista, do meu entendimento. Então vai lá, tá? Lê, abre sua Bíblia lá e lê, para que você tire suas próprias conclusões com base no ponto de vista que eu coloquei aqui para você, tá? Então é isso, pessoal. Para ajudar aí, né, a esse vídeo chegar para mais pessoas, curte, comenta e compartilha. Beleza? Obrigado, valeu, até a próxima.